Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar de divisores e múltiplos, ok? E iremos abordar alguns temas importantes aí dentro, alguns tópicos, né, nesse tema. Iremos falar em números primos, números compostos, nós iremos falar em fatoração, nós iremos falar como determinar o número de divisores de um número, que é muito importante isso daí. Vamos lá? Seguindo aí. Primeiro nós iremos falar no divisor de um número. Acompanhe comigo aí. Ó. Sejam A e B dois números inteiros, né, com B diferente de zero. Dizemos que B é divisor de A, ou B divide A, se existe um número K, tal que o número K inteiro, tal que aconteça isso aqui. Ó. A é igual a K multiplicado por B, ou K é igual a dividido por B. Essas duas representações são as mesmas, ok? O que está acontecendo aqui é que esse B está dividindo A. Agora ele fala o seguinte, ó, aqui eu entendo o seguinte, ó, B é divisor, certo? O B divide A. Aí ele fala também que o B, perdão, é um número diferente de zero, é um número inteiro diferente de zero. Por quê? Se o B for zero, se o B for igual a zero, nós iremos ter uma indeterminação. Por que eu falo indeterminação? Acompanhe aqui comigo, ó. Se B valendo zero, K vezes zero, não importa qual seja o valor de K. Pode ser 1, 2, 1 milhão, 1 trilhão, né, menos 1 bilhão. Se for multiplicado por zero, vai ser zero. Ok? Então esse K ele pode assumir infinitos valores. Se ele for multiplicado por zero, no caso aqui, se o B valendo zero, você vai ter um resultado zero. Como eu vou ter infinitos valores, eu posso ter infinitos valores para K, eu não consigo determinar o valor de K, por isso que a gente fala que é uma indeterminação. Então, se B for igual a zero aqui, nós iremos ter uma indeterminação. Então, por isso que o B tem que ser diferente de zero, nesse caso. Acompanhe um exemplo aí comigo. Ó. Dizemos que 3 é divisor, ou 3 divide. É a mesma forma. Eu estou falando é a mesma linguagem, só estou usando palavras diferentes. Mas o sentido é o mesmo, ok? 3 é divisor, ou 3 divide. 15, né? Pois existe um número K, um inteiro K, tal que acontece isso aqui, ó, 15 é igual a K multiplicado por 15. Nesse caso, o K é 5, né? Porque 15 dividido por 5 vai dar 3. Né? Ou 3 vezes 5, 15. Beleza? Também eu poderia pensar o seguinte, ó, 5 é divisor de 15. Ou 5 divide 15, né? Aí o K seria 3. É o contrário aí. Acompanhe comigo aí, vamos à sequência. Números primos ou números compostos? Ou números primos ou compostos. Aí vamos lá, detalhe o seguinte, ó. Lá no sétimo ano, na sexta série, a gente fala que um número primo é aquele número que possui apenas dois divisores, ele mesmo e o 1. Isso eu estou falando no conjunto dos números naturais. Se formos falar no conjunto dos números inteiros, número primo, se somente se, um número de divisores, né, um número P é primo, se somente se o número de divisores desse camarada, ou seja, está aqui uma representação, esse camarada aqui, essa nomenclatura, essa simbologia matemática, quer dizer o seguinte, número de divisores do número P, beleza? Então, olha só, um número P é primo se somente se o número de divisores de P, ou seja, for igual a 4, ok? Mas como assim, professor? Acompanha comigo aqui, ó. Lembrando que nós estamos no conjunto dos números inteiros, ok? Aqui nós estamos falando do conjunto dos números inteiros. Nós não estamos falando do conjunto dos números naturais. Acompanhe comigo aí. Ó. 13. Eu já sei que o 13 é primo. Porque o 13, né, lá no conjunto dos números naturais, possui o 1 como divisor e ele mesmo. Lembrando que o 1 divide todo mundo, ok? Mas olha só, se eu pensar no conjunto dos números inteiros, o menos 1 também divide 13 e o menos 13 também divide 13. Então, você vai pensar no seguinte, professor, se eu pensar no conjunto dos números inteiros, os divisores, é só eu dobrar. Se eu estiver falando dos números... Vamos lá, desculpe. Se eu estiver falando do conjunto dos números naturais, o número de divisores no conjunto dos números naturais, né, eu vou ter os seus elementos. Então, se eu pensar no conjunto dos números inteiros, o número de divisores é o dobro, isso aí, é o dobro. Se eu pensar no conjunto dos números naturais, está aqui, ó, 1 e 13. Menos 1 e menos 13 também são divisores. Aqui nós estamos falando do conjunto dos números inteiros. Então, o número de divisores do número 13 é igual a 4.
Ele possui 4 divisores, ó, menos 13, menos 1, 1 e 13, beleza? Um número A é composto se somente se o número de divisores de A, ou seja, está aqui a nomenclatura, o número de divisores de A for maior do que 4. Né? Se é igual a 4, eu falo que é primo. Se for maior do que 4, óbvio, não é primo, então eu falo que ele é composto. Exemplo, o número 6 é composto. Nós já sabemos quais são os divisores de 6. 1, 2 e 3 e 6. Certo? 1, 2, 3 e 6. E também nós temos o menos 1, menos 2, menos 3 e menos 6. Ou seja, ele possui quantos divisores aí? Ó? 8 divisores, né? 1, 2, 3, 4, dobrando 8. E 8 é maior do que 4, logo ele é um número composto, certo? Atenção aí. Fatoração numérica, essa parte aqui é muito importante, tá bom, gente? Para nós darmos sequência ao conteúdo. 90, eu sei que o 90 é um número composto, nós sabemos, porque ele possui mais de 2 divisores, ok? Assim, ele pode ser decomposto ou fatorado num produto de números primos. Acompanhe comigo aí. Ó. Vamos fatorar 90? Ó, 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Acompanhe comigo aqui o seguinte. Aqui eu coloquei os números em ordem crescente. Mas se você quiser começar dividindo pelo 5, não tem problema, ok? Essa ordem aqui a gente padroniza na ordem crescente. Então, olha só, o 90 fatorado vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, multiplicado por 5. Né? 2 elevado a 1, aqui eu tenho um umzinho, multiplicado por 3 ao quadrado, multiplicado por 5 elevado a 1. Agora, acompanhe comigo aqui o seguinte. Ó, olhando para essa fatoração, eu consigo determinar o número de divisores de um número, de qualquer número, ok? De qualquer número, aí eu consigo determinar o número de divisores. Agora acompanhe comigo aqui o seguinte, ó. Eu posso determinar o número de divisores tanto no conjunto dos números naturais ou no conjunto dos números inteiros. Perceba aqui o seguinte, ó. Olhando para o 2 aqui, ó. Esse 2, essa potência ali, eu posso representar de duas formas, ó. 2 elevado a 0 ou 2 elevado a 1. Né? Aquele expoente ali, ó. Eu posso colocar 2 elevado a 0 ou 2 elevado a 1. Ali ele vai possuir duas possibilidades, né? Com 2, né, tendo como potência 2, a base 2, né, e o expoente variando de 0 até 1. Agora o 3 ao quadrado, eu posso variar aquele expoente ali, ó, né, o 3 ao quadrado é 3, né, vezes 3 duas vezes. Eu posso variar da seguinte forma, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado. Ou seja, de 3 formas diferentes ali, vai estar variando ali o expoente. E da mesma forma 5 elevado a 1. Né? 5 elevado a 0, 5 elevado a 1. Estou fazendo de duas formas aqui. Tá, professor, por que você está fazendo isso? Porque você fazendo isso aqui, você consegue fazer todas as combinações possíveis para você descobrir o número de divisores e até mesmo para você determinar o número, os elementos, né? Para você determinar os divisores. Aqui nós já sabemos que todo número elevado a 0 é 1, né? Então eu posso fazer aqui o 2 elevado a 0 com 3 elevado a 0 com 5 elevado a 0. Que vai dar 1, né? 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 é 1. Se você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Eu posso também fazer essa combinação aqui, ó, 2 elevado a 0 com 3 elevado a 0, agora com 5 elevado a 1. Né? Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 5, beleza? Agora acompanhe comigo aqui, ó, começando com 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai dar 2, vezes 3 elevado a 0 vai dar 1, vezes 5 elevado a 0 vai dar 1. Então, 2 vezes 1 vezes 1. Então, você consegue determinar ali um outro divisor, que é o 2. E assim você pode fazer, né, com todos esses camaradas aí. Então, aqui eu tenho combinações. Né? Aqui eu tenho duas possibilidades, aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui nós temos 2 possibilidades. Se você for observar, ó, 2 possibilidades. O expoente aqui é 1. Então, o camarada aqui de possibilidades é uma unidade a mais que o expoente. Aqui você tem 3 possibilidades. Então, o 3 aqui, ó, ele é uma unidade a mais do que o 2. E 5 elevado a 1. Aqui você tem 2 possibilidades, ou seja, uma unidade a mais. Então, para eu descobrir o número de divisores do número, é só eu olhar para os expoentes aqui, certo? Então, olha só, continue aí comigo. Ó. Número de divisores naturais, hein? Eu estou falando no conjunto dos números naturais aqui, número de divisores. Se eu quero fazer para o número de divisores dos números inteiros, é só eu dobrar o que nós iremos fazer aqui. Mas vamos lá.
o número de divisores naturais de um número natural é igual ao produto dos expoentes dos seus fatores primos aumentado cada expoente do número 1. Mas vamos lá, vamos na prática aqui. Às vezes o teórico não se perde um pouquinho, mas vamos na prática. Aqui, ó, determine o número de divisores naturais de 90. Então, fatorando 90, nós já vimos na apresentação anterior, no slide anterior. Acompanhe aqui, ó, 90 é igual a 2 elevado a 1 multiplicado por 3 elevado a 2 multiplicado por 5 elevado a 1. O que eu vou fazer? Eu vou somar uma unidade aqui, ó, uma unidade aqui e no final eu vou multiplicar. Então está aqui, ó, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Então o número de divisores do conjunto dos números naturais de 90, o número de divisores naturais de 90 é 12. Se eu quiser saber o número de divisores inteiros, né, o número de divisores inteiros de 90, é só multiplicar 12 por 2, 24, ok? Mas vamos lá, tá aí, número de divisores naturais de 90 está aí. Se você quiser descrevê-los, né, ou escrevê-los, está aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90. Se você for contar aqui, você vai chegar em 12, ok? Beleza? Então vamos lá, dando sequência aí. Múltiplos de um número. Ó, sejam A e B dois números inteiros, dizemos, né, que A é múltiplo de B se existir um K inteiro tal que A é igual a K vezes B. Repara o seguinte, que é bem próximo de quando a gente está definindo lá divisores de um número, ok? É praticamente a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro exemplo aí. Ó. Dizemos que 15 é múltiplo de 3, pois existe um K inteiro tal que. Então vamos lá. 15 é igual a 5 vezes 3, ok? Neste caso, o K vale 5. Beleza? Outra aí, ó. Dizemos que 6 é múltiplo de menos 2, pois existe um K, né, inteiro tal que, né, menos 6 é igual a menos 2 vezes 3. Beleza? Nesse caso aqui, ó, nós podemos também trabalhar com múltiplos negativos ou positivos, tá bom? Não existe só múltiplo positivo. O múltiplo pode ser negativo também. Da mesma forma o divisor. Divisores. Certinho? Então vamos lá. Dando sequência aí, ó. Múltiplo de um número. Como que nós indicamos? Está aqui, ó. A mesma indicação de divisor. A gente usa o Mzão para representar múltiplo. E aqui dentro do parênteses a gente tem um número. Né? Então você lê múltiplos do número. Então é o múltiplo de 3, né? Então 0, 0, lembrando que 0 é múltiplo de todos os números, ok? 0. Então 0, 3, 6, 9, 12, 15. Isso aqui, na verdade, é a tabuada, a famosa tabuada. Você pega cada número e vai multiplicar pelo número natural, né? Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, certo? Então você vai fazendo essas multiplicações para você encontrar os múltiplos de 3. Lembrando que agora, né, você também tem os negativos, certo? Beleza? Ou seja, vai do 0 para o infinito e 0 ou do menos infinito até 0, certo? Vem aqui do menos infinito até 0 ou do 0, né? Menos infinito. Essa representação aqui que você está vendo na sua tela, eu estou falando que aí só tem os múltiplos positivos, né? Os múltiplos não negativos de 2. Né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né? Então, esses são os múltiplos de 2 no conjunto dos números naturais. Certo? Agora, esses símbolos aqui, ó, com asteriscos, quer dizer que eu estou excluindo 0. São os múltiplos, né, de 2 no conjunto dos números naturais, porém o 0 está fora. Beleza? Aquele asterisco sempre quer dizer que vai estar excluindo 0. Então, galerinha, então esse videozinho aí, explicando para vocês múltiplos e divisores. E nós teremos, em outras aulas, nós daremos sequências falando de MMC e MDC. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.